Oiê, hoje eu quero falar com você sobre um tema que eu estava refletindo esses dias, que é sobre o tema o que os meus pais pensam sobre mim. Há poucos dias eu li um desabafo, um relato de uma jovem de mais ou menos uns 18 anos, onde ela contava que os seus pais ainda a viam como se ela fosse uma criança. E ela estava dizendo o quanto esse comportamento fazia mal para a relação entre eles, principalmente com a sua mãe. Ela disse que essa situação, essa relação ainda piorou ainda mais com o isolamento social pós-pandemia. E aí eu comecei a pensar e a me questionar o quanto eu também estava agindo dessa maneira dentro de casa. Nesse momento que realmente foi desafiador, está sendo desafiador para todos nós. E eu observei que a minha comunicação estava muito ruim. E que o meu diálogo com os meus filhos, ela estava se resumindo a cobranças. Eu só ia conversar com eles questionando ou cobrando alguma coisa o tempo todo, até eu perceber que realmente eu estava ficando muito chata. E eu não estou dizendo assim, que nós devemos deixar para lá, que eles podem fazer do jeito que eles querem. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é isso que eu estou falando, mas ficar cobrando o tempo todo. Você já fez isso, já fez aquilo, já comeu, já bebeu, também não vai resolver nada. Afinal de contas, nós precisamos dar o quê? Autonomia, para eles assumirem a responsabilidade dos seus atos. E fazer o quê? Acompanhar. Eu não sou de dar conselhos, mas assim, observe como está a sua interação com seus filhos. Qual a forma que você está agindo? Essa forma, ela afasta ou traz o seu filho para perto de você? Lembrando assim, que eu sempre digo uma coisa, né? Tudo comunica. Então você já parou para pensar que aquele momento que você está muito corrida, que não dá atenção, que não dá carinho, são os momentos que eles ficam extremamente chatos? Eu já fiz inclusive esse teste. Quando eu vejo que eles estão assim, naquele momento chamando muito a minha atenção, eu paro e observo como está o meu comportamento. E na maioria das vezes eu me via naquela correria louca, onde eu não parava nem para olhar para eles. Daí quando caía a ficha, eu parava, fazia um V0, que era me conectar com eles, um abraço de 40 segundos, eu mudo o meu comportamento e automaticamente eles mudam o dele. Isso é nítido. Você já fez algo parecido? Quando nós ficamos só no papel de cobrança, muitas vezes o que acontece, eles se afastam, acabam se isolando e evitando o contato. E muitos pais ainda entram naquela noia de, porque a adolescência é um saco, é uma fase da aborrecência, de que é uma fase difícil, de que eles não escutam, de que querem ter razão em tudo. Isso assim, isso é até bem verdade, mas ficar nessa noia não vai resolver e não vai ajudar em nada. Muitos jovens dizem, porque eu odeio como meus pais me tratam. Eu falo, caraca, é complicado isso, né? Porque eu sei, né, como mãe, que a única coisa que nós temos, que nós queremos, na verdade, é o quê? A felicidade dos nossos filhos. E assim, eu vejo uma saída para tudo isso, que é o quê? É estudar, é entender melhor, é saber como lidar com essas situações sem ser assim tão chata. É dar autonomia para que eles se tornem cada vez mais autorresponsáveis. É fazendo acordos conforme o perfil de cada um. E para saber entender de perfil, é estudando, entendendo como cada um funciona, respeitando, mas sem perder a autoridade de pai ou de mãe. É observando os pontos de semelhança, os pontos de conflito de cada um e assim construir uma relação de respeito, onde todos possam viver os seus recursos e não as suas dores. Sabendo sempre que a macro decisão é sempre de responsabilidade dos pais. É trazer a clareza, mostrar quem está no comando. Pense bem, o que você quer que ele faça é para suprir as necessidades de quem, afinal de contas? As dele ou as nossas? Como está o ambiente que vivem? Esse ambiente, ele estimula o desenvolvimento ou estimula a reclusão? Nós podemos até fazer um mapa de combinações dos traços para ver o perfil de cada um. Quais são os pontos de conflito, quais são os pontos de semelhança. Muitas vezes os problemas eles ocorrem por dois motivos, ou falta ou excesso de autonomia. Então é parar e pensar, é observar se você ou se eles estão na dor ou nos recursos. Porque não adianta nada também você dizer, porque eu trato os meus filhos da mesma forma.
Cada filho tem um pai e uma mãe diferente. Por quê? Porque a percepção dele sempre será diferente. Cada um tem um traço e esse traço ele é pessoal e diferente. Os seus traços vão escolher como lidar com cada um deles de acordo com a sua percepção também. Um exemplo que eu gosto muito é da criança tímida. Serve para qualquer outro tipo de comportamento também, né? Então observe se a timidez é da fase ou é do traço. O que está sendo abordado pelos pais? O que essa timidez está contando? O que essa timidez está mostrando? Essa criança, ela está com medo de errar? Ela está com medo de não ser perfeita? Ela está com medo de ser abandonada? Está com medo de tomar uma decisão porque ela nunca tem autonomia para tomar a decisão. E quando ela quer tomar a decisão, ela pensa, vai que eu erro, vai que eu vou tomar uma bronca. Quais são as consequências que essa timidez traz? Por que e o que ela ganha quando ela não é tímida? A timidez, ela serve para alguma coisa? Afinal de contas, o que ela ganha sendo tímida? Que ela ganha tendo esse comportamento. Esse comportamento está protegendo de quê? Às vezes ela tem necessidade de aparecer, mas quando ela aparece, ela leva uma bronca do pai. E às vezes é até essa necessidade de aparecer, mas só que às vezes ela não tem nem espaço para aparecer. E aí então é melhor o quê? É melhor ela não aparecer e ficar quieta num canto, porque assim ela não vai incomodar ninguém. E eu te pergunto, o quanto sinceramente você entende seu filho? Como você o vê? Como você percebe? Como você percebe o que ele pensa, o que ele sente? Qual a sua visão a respeito dos comportamentos dele? Como eu disse, a timidez é só um exemplo para você fazer essa reflexão a respeito de qualquer outro comportamento do seu filho. Nós precisamos cada vez mais entender como nossos filhos funcionam, para que eles entendam também como nós o vemos, se realmente é como uma criança ou se realmente como um ser com autonomia e responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, comente aqui, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir isso também. Vamos parar e dedicar um tempo de qualidade para que os nossos filhos se sintam também seguros, para que eles percebam e nós tenhamos cada vez mais essa percepção de quem e de como ele realmente está, tá certo? Vamos trazer os nossos filhos para cada vez mais perto da gente, para a gente apoiar nessa jornada e ensinar e desenvolver cada vez mais essa autonomia com segurança, com responsabilidade.